Boa noite, gente. Bem-vindos aí a mais uma aula no módulo de proteção radiológica. E hoje nós vamos dar início aí ao módulo de proteção radiológica propriamente dito. Então nós já assistimos o acidente do Césio, entendemos o que é provocado um acidente radiológico envolvendo radiação ionizante. Nós já recapitulamos e recordamos de assuntos relacionados à física das radiações, né? A sua produção, os seus efeitos físicos, os tipos de radiação que são gerados, para a gente poder entrar no assunto de proteção radiológica. Tá bom, gente? Então, iniciando o módulo de proteção radiológica na aula de hoje, o que vocês entendem como proteção radiológica ou radioproteção? O que isso significa para vocês? A proteção radiológica, ela surgiu, ou radioproteção, né? Surgiu com o intuito de criar medidas e mecanismos que possam proteger o indivíduo propriamente dito ou a comunidade que está em volta desse indivíduo, né? E que esteja próximo a uma radiação ionizante e também o meio ambiente. Então, a proteção radiológica, ela, ela é um conjunto de ações e medidas, procedimentos, né, em prol da proteção do próprio indivíduo e também da sociedade e o meio ambiente dos efeitos nocivos que a radiação ionizante pode causá-los e pode nos causar. Então, esse é o intuito da proteção radiológica. Então, qual é o efeito da radiação sobre os seres humanos? A radiação ionizante, ela tem a ação de agir em cima, né, das nossas moléculas, especificamente dos cromossomos, e quando ela atinge esses cromossomos, ela tem a função de, ela causa uma quebra de molécula, quebra de celular, né? Deixa eu só passar um ônibus, um caminhão aqui. Então vamos lá. Então ela tem a função de fazer a quebra dos cromossomos e aí causar anomalias, causar alterações nos nossos cromossomos durante a sua reprodução. Então as nossas células elas têm a função de se reproduzir em milhares de segundos. Então a gente tem uma reprodução muito rápida das células e aí quando a radiação ionizante ela bate em cima dessa molécula, né, atinge esse cromossomo ele é quebrado, a célula é dividida. E aí, como a célula tem a função de se multiplicar, aí ela vai se recuperar através dessa multiplicação, ou ela vai morrer. Então, aí, com a morte celular, onde a gente tem morte do tecido, por onde a radiação penetrou, atingiu. Quando ela tem a capacidade de se reestruturar, de se restabelecer, é nesse momento aí da recuperação da célula que foi quebrada que pode ocorrer uma formação errada e assim se multiplicar. É aí que causa os efeitos das radiações ionizantes sobre o corpo humano. É nessa multiplicação da célula após ela ser quebrada. Então ela se recupera, só que ela se recupera de forma errada, podemos dizer assim, e esse erro vai se multiplicando por milhares de segundos, porque a célula tem essa função. Então esse é o efeito danoso da célula sobre o corpo humano. Pensando nisso, o profissional ele teve que entender o porquê de fazer ações de proteção radiológica diante das radiações ionizantes para que pudesse se precaver e proteger as outras pessoas desses efeitos nocivos das radiações ionizantes. E para isso, nós profissionais temos que entender alguns conceitos relacionados à proteção radiológica para tal fim, tá bom? Então, antes de tudo, a gente tem que entender que existem alguns tipos de radiações prejudiciais ao ser humano, como já foi explicado lá em Física das Radiações. Então, nós temos a radiação primária, que é a radiação que sai pela janela do colimador, é o feixe primário. Essa é a radiação que entra em contato com o paciente. E aí nós temos a radiação secundária ou espalhada, que é aquela radiação que pós-interação ao corpo humano. Então, ali, depois que a radiação primária ela entra em contato com o corpo humano, essa radiação ela começa
interagir com os átomos do corpo humano, e aí pode causar o efeito fotoelétrico, como eu já falei para vocês, e o efeito Compton. É a partir do efeito Compton que é gerado a radiação espalhada ou radiação secundária. E essa radiação também é prejudicial à saúde, à nossa saúde, à saúde do paciente, à saúde do acompanhante, à saúde da sociedade. E nós temos também a radiação de fuga, que é aquela que não sai pela janela do colimador e é aquela que não é pós-interação com o corpo humano. É a que sai pela calota do tubo, aquela carcaça que cobre o tubo de raio-x do equipamento. Então, algumas radiações elas conseguem sair dessa cúpula aí que é feita de chumbo, porque esse chumbo ele consegue barrar até 95, 96% de radiação. O restante consegue sair dessa calota de chumbo, é considerado a radiação de fuga, que também é um tipo de radiação que pode prejudicar a nossa saúde. Tá bom, gente? E aí, sabendo dessas radiações, houve-se um estudo, houve-se a classificação das radiações, como radiação corpuscular, radiação eletromagnética, como já falei para vocês. Houve também a classificação de efeitos biológicos das radiações. Houve também a classificação de criação de grandezas e unidades radiológicas para que a gente possa mensurar e definir a quantidade de radiação que é gerada, a quantidade de radiação que o profissional recebe, o acompanhante recebe, o indivíduo ao público recebe. Então, houve todos esses conceitos dentro de proteção radiológica para que a gente pudesse entender ainda mais e ter uma maior precaução ao se manipular radiações ionizantes. Então, e aproveitando esse gancho aí, falando sobre exposição, a gente tem que entender que a exposição ela pode ser definida de duas formas. Nós temos a exposição externa ou irradiação, que é o quê? Nós, quanto operador, quando chegamos próximo a uma fonte de radiação, nós estamos sendo irradiado ou sendo exposto de forma externa a essa radiação. O corpo humano está sofrendo uma exposição externa de uma radiação que não está dentro do corpo, ou seja, ela está ali emitindo radiação, emitindo energia. Então, esse é o conceito de irradiação ou exposição externa. Nós temos também a irradiação interna, que é quando a gente coloca essa fonte de radiação que está emitindo energia, né, para dentro do corpo humano. Então, a gente está sofrendo uma exposição ou irradiação interna. Então, a gente tem a irradiação externa ou exposição externa, que é quando a gente chega próximo a uma fonte de radiação e recebe essa energia que ela está emanando, que ela está emitindo. E nós temos a irradiação interna, ou também podemos falar que é uma contaminação, quando a gente ingere essa fonte de radiação para dentro do corpo humano. Em alguns métodos de diagnóstico ou terapia, nós temos que inserir essa fonte de radiação para dentro do corpo humano para que ela consiga emitir energia a uma estrutura que queremos tratar, que queremos desacelerar a evolução de uma metástase, de um tumor. Então, aí a gente faz o mecanismo de contaminação. Nós inserimos, nós inalamos, nós tomamos de forma oral ou são inseridos sementes dentro do corpo humano. Então, aí esses são tipos de irradiação interna. E aí, sabendo sobre esses tipos de exposição do operador ou também com a sociedade ali, em relação à radiação ionizante, nós temos que saber como se proteger para cada tipo de radiação gerada, seja ela radiação do tipo corpuscular, seja ela radiação do tipo eletromagnética. Lá na aula de Física das Radiações, eu expliquei para vocês as classificações dos tipos de radiação. Nós temos radiação do tipo eletromagnética e nós temos radiação do tipo corpuscular. Qual é a diferença dessas duas? Vamos recapitular aqui. A radiação eletromagnética ela é gerada na eletrosfera de um átomo, como eu já falei para você, através dos elétrons. E a radiação corpuscular ela é gerada no núcleo desse átomo.
Porém, na eletromagnética, nós temos uma radiação do tipo eletromagnética, porém, ela surge do núcleo do átomo, que é o caso da radiação gama. Então, na radiação eletromagnética, nós temos radiação X e radiação gama. A eletromagnética ela é gerada, radiação X, eletromagnética gerada na eletrosfera. Radiação gama, eletromagnética, porém gerada no núcleo do átomo. E nós temos também a radiação corpuscular, que é gerada dentro do núcleo do átomo, que é o caso da radiação alfa, da radiação beta e as partículas de nêutron. Então, eu vou colocar para vocês aqui uma foto de como nós podemos nos proteger de cada tipo de radiação. Eu vou dizer para vocês aqui que eu não consigo decorar. Então, ó, partículas alfa, que é corpuscular, com uma folha de papel, nós conseguimos blindar, nós conseguimos se proteger dessa radiação. A partícula beta, que também é uma corpuscular, o papel não consegue barrar esse tipo de radiação, mas o corpo humano consegue blindar essa radiação do tipo beta. Por quê? Radiação do tipo alfa e beta, elas são muito ionizantes, mais do que penetrantes. O que isso significa? Que a radiação alfa e beta, por onde ela passa, ela interage muito mais do que consegue penetrar. Ela tem mais força de ionização do que penetração. Aí os raios-x já é o contrário. O raio-x ele tem mais força de penetração, ou seja, consegue atravessar materiais, dependendo do tipo de material, do que ionização. Então, por onde ele passa, ele tem um poder de ionização, porém não mais que um poder de penetração. Ele consegue atravessar certos objetos. Mas aí o que barra a radiação X é o chumbo. O chumbo ele serve de blindagem para a radiação do tipo X, que é uma radiação eletromagnética. E aí nós vemos os raios gama também, que é mais penetrante do que ionizante. Então, ele passa o papel, ele passa o corpo humano, ele passa o alumínio, ele passa o aço, o chumbo, mas ele não passa o concreto. Então, na indústria, na modalidade industrial, utilizamos muito ensaios não destrutivos com radiação gama. E lá, nós utilizamos como blindagem para radiação gama o chumbo e concreto baritado, para que não ocorra a passagem desse tipo de radiação, que é eletromagnética, porém ela é originada no núcleo do átomo. E aí nós temos também outro tipo de radiação, que é as partículas nêutron. Também é originada no núcleo do átomo, é uma radiação do tipo corpuscular, e que aí nem o papel, nem o aço, nem o alumínio, nem o chumbo e somente o concreto baritado consegue, assim como a radiação gama, blindar esse tipo de radiação. Então, radiação X, radiação gama, radiação de partículas de nêutron têm mais poder de penetração do que poder de ionização. Aí, partículas alfa e beta têm mais poder de ionização. Como é que a gente vai saber, como é que a gente sabe sobre esses conceitos e usar uma blindagem adequada para cada tipo de radiação? Nós temos um conceito chamado de LET, que é Linear Energy Transfer, ou transferência linear de energia. O que esse conceito traz para a gente? Ele vai classificar para cada tipo de radiação o seu poder de penetração ou o seu poder de depósito de energia por onde ele passa, pelo percurso, que é o poder de ionização. Então, foi o que eu falei para vocês. Quem tem alto LET, tem uma habilidade maior, é o tipo de radiação que consegue depositar energia por onde passa. E quais são esses tipos de radiação que tem alto LET? É a radiação alfa, beta, que são as partículas, e as partículas de nêutron. Então, alfa, beta e partículas de nêutron têm alto LET, tem alto poder de transferência de energia linear por onde passa. E quais energias têm o baixo LET? É a radiação gama, é a radiação X, porque eles têm mais poder de penetração, ou seja, eles conseguem atravessar o material por onde eles passam, mais do que conseguem depositar energia por onde eles passam. Então, eles têm baixo LET, têm baixo
poder de depósito de energia. Por isso que a gente consegue classificar e saber quais os tipos de radiação têm mais poder de penetração e têm mais poder de ionização, através do conceito de LET.